barulho e caos. E é isso. No vídeo de hoje, uma caminhada diferente e um papo pelas ruas de Copacabana. A gente está aqui na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente com vocês de tudo que a gente já fez aqui. Hoje é sexta-feira. Agora são 7 e alguma coisa, deixa eu ver aqui no meu relógio. São 7h09 da noite. E eu vou fazer essa caminhada com vocês, batendo um papo, falando com vocês, pra gente se conhecer. Talvez a gente tenha um canal mais informal, né? Onde a maioria das vezes o YouTube só mostra números, vocês são números e não escutam minha voz, eu só venho andando pelas ruas e tudo mais. Eu queria que vocês também dessem a opinião de vocês. Eu peço desculpa também pela barulhada. Eu não sei se a câmera vai captar bem a minha voz, porque eu tô falando sem microfone. E eu espero que a barulhada não atrapalhe. Eu vou entrar aqui na Bolívar e aí a gente vai seguir até pelo calçadão, que eu acho que tem menos barulhada, pra gente poder conversar melhor. E como toda boa conversa, ali é o Roxy, vou mostrar pra vocês. Era um antigo cinema aqui de rua, um dos poucos que restaram do Rio de Janeiro, e agora é uma casa de espetáculo mais voltada pra galera turista mesmo, né? Mas enfim, como eu tava falando, como uma boa conversa, a gente tem que se apresentar primeiro. Então, prazer, meu nome é Edu e esse é o Fui Caminhar. Eu quero que vocês digam também o que vocês acharam desse tipo de vídeo, se vocês curtem um vídeo assim, com alguém conversando e tudo mais, ou se vocês preferem um vídeo de caminhada mesmo. Mas de qualquer forma eu vou fazer esse vídeo porque eu queria muito falar hoje. Vou aproveitar aqui, conversar um pouco com vocês e falar mesmo. Hoje é um dia que eu quero falar um pouquinho mais. Deixa eu filmar um pouco mais do Roxy aqui pra vocês. Essa é a fila pra entrar no Roxy. É um ingresso caro, é um jantar e junto com o jantar tem um show que a galera faz e tudo mais. Enfim. É o Cinema Roxy. E como eu tava falando, nessa questão do YouTube, geralmente são só números. Vocês agora, o canal tá com 502 inscritos e o YouTube só mostra números, né, pra gente, assim como eu pra vocês. Sou só um cara, você já sabe se é um cara, se é uma menina que filma, e fica dessa coisa mais formal. E como eu falei, eu não sei se esse é um estilo de vídeo que a galera que assiste vai curtir, mas enfim, hoje eu tava precisando falar. E mesmo que vocês não curtam, vai ser o vídeo que vai sair, vai ser assim. Aqui na Bolívar tem diversos bares, como ali o Clássico de Copa, e outros também. Aqui na frente tem o Belmonte, o Boteco Belmonte, que é um dos mais famosos que tem, eu acho, aqui no Rio. E aqui a gente tá, ó, na Domingos Ferreira com a Bolívar, sexta-feira em Copa. E tem diversos barzinhos aqui. Uma curiosidade é que, apesar de morar aqui em Copacabana há 6 anos, eu nunca tinha vindo nunca tinha vindo. Eu nunca frequentei o Belmonte. Faz parte também, né? Às vezes não conhece a nossa própria cidade. Ali tem o Elborn, que é um bar de tapas. E aqui o Sushi Yapa agora, que antes se chamava Yapamaki, né? Que é de comida japonesa. E como eu estava falando antes, eu só queria conversar um pouco hoje. É um daqueles dias assim em que você quer falar
Hoje é um dia desses. Esse aqui agora é Botecos Rios, mas ele era ele tinha um outro nome, que era o Olegário, mas mudou agora para Botecos Rios. E saindo aqui da Bolívar a gente dá na praia. Aqui é o famoso calçadão de Copacabana. Um lugar cheio de gente doida, gente legal também ao mesmo tempo. Vamos aproveitar que o sinal tá fechado para atravessar e a gente vai conversando mais. Vocês me desculpem se eu tô andando um pouco rápido, é porque eu tenho mania de andar rápido mesmo e como eu tô conversando ao mesmo tempo que eu tô filmando, eu tenho a impressão de que eu tô andando com alguém. E as pessoas, é muito engraçado que apesar dessa questão de hoje em dia tá tudo muito mais conectado, as pessoas sempre olham com a cara estranha ou fogem da câmera quando vem alguém segurando uma câmera, ou olham pra você achando que você é maluco. Agora eles vão ver um maluco falando ao mesmo tempo, porque geralmente eu tô só filmando pra vocês. E é interessante que eu queria saber de vocês também, o que vocês têm achado do canal, se vocês acham interessante esse formato de eu conversando com vocês ao mesmo tempo. Eu tô tentando crescer no YouTube. Crescer no YouTube é muito difícil, né? Você precisa ter muita paciência, o YouTube requer tempo. E eu tô fazendo o possível para que a gente consiga atingir nossas metas aí de 1000 inscritos para poder monetizar o canal. E seguindo, por isso quis fazer um vídeo num formato diferente, não só para teste, mas porque é bom também conversar. Eu vou tentar chegar até o Leme, que fica pro lado de lá. Vou tentar caminhar até lá. O Leme é um lugar que eu gosto bastante de ficar. À noite fica bem legal também, tem diversos bares. E eu vou tentar chegar até lá. O calçadão tá bem cheio hoje, sexta-feira também, então São que horas agora? São 7h16 da noite. Então o calçadão ainda tá bem cheio. Uma sexta-feira bem movimentada. Tem bastante turista na cidade, como sempre, né? Essa é uma área que tem muito turista. E a gente vai caminhando e conversando das coisas mais aleatórias possíveis, gente. Eu não sou um cara muito cheio de papos, mas a gente vai conversando e eu vou fazendo esse monólogo com vocês. Eu tô no passado, né? Vocês vão me ver amanhã, no sábado, porque eu só vou ter tempo de editar esse vídeo quando eu chegar em casa e ele só sai amanhã, no caso, no sábado, né? Então eu vou editar e aí vocês vão ver essa conversa de hoje, provavelmente amanhã, por volta das 8h30 da manhã, por aí. E olha os ETzinhos. Eu já mostrei isso, acho que no último vídeo que eu postei, eu já tinha tinha filmado esse cara que vende os ETzinhos aqui no calçadão. O calçadão tem muita coisa pra você ver, pra fazer, tem comidinhas, tem a galera que vende bebida, tem a galera que vende artesanato, tipo isso aqui que vocês estão vendo. É muito bacana porque é muito cheio de vida, principalmente à noite. À noite a galera sai mais pra ver, pra curtir, visitar esses quiosques que ficam tocando. Aqui é o Coisa de Bamba. Eles são 100% voltados pro samba. É bem interessante também. Eu não sei, gente, como é que tá saindo minha voz, porque eu tô só com o microfone da câmera. Eu ainda preciso comprar o microfone para captar o áudio, então eu tô só fazendo aqui com o microfone da câmera mesmo. Eu espero que esteja captando bem, senão esse vídeo vai ser um fracasso, provavelmente. Aqui a gente tá na altura do posto 4. A praia geralmente é dividida por esses postos, né? O posto 4 começa lá no Leme, vem dividindo até
o posto 5 aqui em Copacabana. E depois já entra lá para Ipanema, depois do Forte. Eu vou tentar andar mais devagar, que eu acho que eu tô andando rápido. E é isso, eu moro aqui em Copacabana há 6 anos. E 5 para 6 anos, né? E tenho feito geralmente os vídeos aqui na Zona Sul, que é a área mais próxima para mim de fazer, de curtir também, é mais fácil de me locomover por aqui. Mas também planejo ir para outros lugares também, filmar outros lugares, fora só da Zona Sul. E é isso, esse é o mundo de Copacabana, de pessoas, de sonho. Tem a galera que tá aproveitando e viajando, tem a galera que tá vendendo, que tá tentando ganhar o dinheiro deles, cada um com seus sonhos, com a sua vida. Tô eu aqui igual um louco também, falando sozinho no calçadão e filmando. Também com os meus sonhos, todo mundo lutando pela sua vida, pelo que acredita ou o que quer. E essa é a vida. Cheia desses contrastes de pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas trabalhando, pessoas curtindo e se divertindo. E faz parte de tudo na vida, são esses pormenores. Aqui é o que eu acho que para a escola também, geralmente os caras aqui fazem mais um tipo de pagodinho também. É bem movimentado isso que eu acho que à noite. Eu tô com a voz um pouco fanha porque eu tô com uma crise bizarra de sinusite e tô com a voz um pouco estranha graças a isso. E também com a sensação de que eu tô andando bem rápido. Deixa eu tentar desacelerar um pouco o passo. Hoje eu tô um pouco acelerado. Acho que é por isso que eu decidi gravar esse vídeo diferente falando, porque é muito engraçado as pessoas olhando pra minha cara falando com a câmera. Eu fico sempre bobo com essas questões, porque esses dias eu tava filmando em Ipanema e a galera olha muito estranho quando vê você assim com a câmera na mão, parece que você é um alienígena assim. E isso é curioso porque a gente vive hoje em dia num mundo tão conectado, onde todo mundo tá com seu telefone ou uma câmera fazendo alguma coisa ou filmando alguma coisa, e fica sempre todo mundo assim com essas butucas ligadas assim, e geralmente o pessoal tá ligado assim, ou vendo alguma coisa pelo celular ou pelo telefone, ou filmando também tudo, mas as pessoas ainda costumam se assustar assim quando vem alguém fazendo ou filmando com a câmera ou fazendo alguma coisa. Não sei se as pessoas estão fazendo alguma coisa errada, que elas não querem também serem captadas por isso e tudo mais. Não sei. Enfim, também não me interessa. Eu tô fazendo o meu. Tentando ir atrás das coisas que eu quero e faz parte. Antes eu ficava muito travado, principalmente no início, para fazer os vídeos, porque você não está acostumado geralmente a sair com a câmera pela rua e você sair filmando e tal, então eu ficava muito travado, muito preso assim, principalmente a filmar, ouvir as pessoas nos bares e tudo mais, mas hoje em dia é bem mais tranquilo assim pra mim, eu consigo fazer de boa, principalmente quando você tem seus objetivos, as coisas que você quer alcançar, então isso é importante, porque acho que no geral as pessoas que vêm de fora, elas não compreendem, mas eu sei o que eu estou fazendo, o que eu quero, onde eu quero chegar também. Respeito também as pessoas que se incomodam ou ficam incomodadas, mas para mim é tranquilo, assim, eu não tenho tantas questões assim sobre sair com a câmera filmando e
E é isso, tô divagando já, né? Mas enfim, o objetivo desse vídeo é esse teste mesmo, gente. Então eu vou devagar muito ainda aqui. É o primeiro vídeo que eu faço conversando com vocês. A ideia do canal no início nem era essa, assim, de tipo fazer um vídeo conversando ou falando coisas, sabe? Era só... A ideia no geral era só fazer um vídeo de ruas e tudo mais, mas eu quis fazer um vídeo diferente também, um vídeo mais pessoal, talvez, assim. E espero que vocês curtam também, espero que vocês curtam ficar batendo esse papo estranho, onde eu tô falando sozinho, mas... Bom, pelo menos tem 502 pessoas que possivelmente podem escutar o que eu tô falando, que são os inscritos do canal hoje, então espero não estar falando ao vento. E se tiver também, faz parte, eu só quero gravar meu conteúdo e fazer as minhas caminhadas de boa. Chopp Brahma na promoção aqui, ó. E fazer minhas coisas, que são os quiosques muito tranquilos. Isso daqui tá até vazio pra uma sexta-feira. Mas quando a gente chegar lá no Leme, vocês vão ver que tem um movimento grande lá também nos quiosques do Leme. Eu gosto muito de ficar ali no Leme sentado. É bonito pra você ver o pôr do sol também. Eu tenho a intenção também de fazer um vídeo pela manhã, do amanhecer. Com o dia amanhecendo aqui, é muito bonito também, o sol de copa nascendo ali no mar. Eu só preciso acordar cedo pra fazer isso. Não sei, tá, quem sabe esse final de semana eu não faço. Talvez seja até comentado isso também, conversando. Vai saber. Aqui a gente está perto já do... Já passamos até do posto 3. A gente está perto do Copacabana Palace. Eu tô precisando também comprar uma água. Eu tô com a garganta seca já de ficar falando. Mas eu vou deixar para comprar mais ali na frente. Por enquanto eu vou falando mais um pouco com vocês aqui. E lá na frente eu compro uma água para molhar a garganta. Depois, se vocês puderem, me falem aí nos comentários de onde vocês assistem, se vocês são daqui do Rio mesmo, a maioria, se vocês são de outro estado, de outro lugar, o que vocês acharam do vídeo, do fato de ser falado ou comentado, coisa do tipo. Se vocês puderem depois me darem também esse feedback, é importante para mim, porque... É óbvio, é a primeira vez que eu tô fazendo, então tô meio ainda procurando assim o que falar ou dizer. É engraçado isso, mas com o feedback de vocês é importante também, porque a gente consegue também entender o que vocês gostam de ver, assistir. Pelos vídeos que eu posto, eu já percebo que vocês gostam muito de ver essa área aqui da Zona Sul. Quando eu posto um vídeo um pouco mais diferente, eu vejo que não tem tanta visualização, que o pessoal não acompanha tanto quanto os daqui, né? Então eu gosto muito de filmar dentro do bairro também, eu acho tranquilo. Aqui é sempre muito movimentado, Copacabana é um bairro extremamente movimentado em qualquer dia da semana, mas o melhor mesmo assim, final de semana a rua fica fechada. Eu quero fazer um vídeo também com a rua fechada. Tem muitas feiras também eu não sei se vocês curtem também essa parada de feiras, então eu quero filmar também as feiras aqui. Talvez se fosse um vídeo só caminhando pela feira, ficasse um pouco mais entediante, né? Apesar que tem a galera que gosta de só ver os vídeos de caminhada também. E eu acho interessante também. A minha ideia surgiu no canal a partir disso. Eu vi muitas pessoas fazendo vídeos caminhando e eu sempre me amarrei em ficar vendo também. Mas eu sentia falta de alguma coisa também nas caminhadas, sabe? Ou fosse uma pessoa
conversando, falando, ou uma música, alguma coisa do tipo. Mas música no YouTube é uma parada muito complicada porque dá muito direito autoral, é muito complexo de você fazer. E aí não adianta, você vai fazer um vídeo à toa, cheio de bloqueios que o YouTube coloca, então eu acho que caminhando é uma coisa mais interessante. Inclusive essas músicas que eu tô passando aqui pelo calçadão, pode ser que dê algum tipo de direito. Quando eu for editar, eu vou ficar ligado nisso para poder não ter meu vídeo bloqueado ou cheio de restrições do YouTube. Essa parte aqui tem umas escolinhas de vôlei, futevôlei, que ficam bastante cheias assim à noite. O horário que o pessoal vem fazer. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Tem diversos. Ali no Leme também tem bastante. A gente vai passar já por lá. Opa! Valeu! Vou beber uma caipirinha para fazer esse vídeo bêbado, conversando com vocês. E a gente está se aproximando aqui já do Copacabana Palace. Já mostro para vocês. Musiquinha boa aqui, hein? Show musical ao vivo. Vamos ver quem é que tá tocando aqui hoje. É o Zique Pessoa, o cantor residente do quiosque, pelo visto. E aí, seguindo, já estamos aqui bem próximo do Copacabana Palace. E milhos, delícias de milhos. A galera vende muito milho aqui, é muito comum no Rio, nas praias do Rio, milho, né? Eles, seja na espiga ou no pratinho, às vezes eles cortam e colocam no pratinho, e agora tá uma onda de milho temperado, que coloca mostarda, orégano, bota um monte de coisa no milho pra comer junto também. Essa é uma hora que a galera se exercita bastante também aqui na orla. Uma hora que tá... Esses dias no Rio tem andado meio frio, hoje nem tanto. Eu vim de casaco, mas não tá esse friozão assim. Podia ter até vindo sem casaco. Ia estar mais confortável. Mas é o horário que o pessoal gosta de se exercitar bastante. É o horário que o pessoal tem disponível também depois do trabalho, né? Para praticar exercícios. O legal dessa aula é que tem muitas essas opções todas, assim, de exercícios, de areia da praia, o pessoal pratica vôlei, pratica esporte, é muito legal. É um bairro muito diverso, né? Aqui em Copacabana você encontra os mais diferentes tipos de pessoas, não só do Brasil, né? Do mundo também. O pessoal agora acho que está correndo aqui com os carrinhos, porque tem o choque de ordem, né, aqui da prefeitura, que sempre passa, e eles geralmente ficam com tudo armadinho assim, já pronto para tirar. Igual vocês podem ver ali a moça tirando, e passa o choque de ordem da prefeitura, e se eles derem mole, recolhem tudo. Eles ficam nessa luta, acho que até o dia inteiro, em montar e desmontar. Eles já ficam com o esquema armado justamente para eles desmontarem de maneira mais fácil, porque é terrível. A prefeitura leva mesmo a mercadoria deles, as que eles estão vendendo. Aí é complicado também para quem está tentando ganhar a vida e ficar nesse tipo de situação complicada, onde você não sabe exatamente se você pode ou não ter um negócio aqui. Até porque as pessoas colocam os mais diversos produtos para vender e tudo mais. Eu acho que as pessoas só estão tentando ganhar a vida delas, mas segundo a prefeitura polui visualmente para os turistas que frequentam a praia, né? Enfim. Mas tá todo mundo aí na sua luta diária, tentando ganhar a vida. Enfim. São questões mais profundas do que o que parece. Eles tinham feito uma lei até para proibir a música nos quiosques. Foi até
teve uma polêmica aí nesses dias de proibir música no quiosque, um monte de questões, as barracas ficam na praia, as bandeiras que eram pelo menos bem icônicas aqui em Copacabana, mas parte dessa lei foi revogada e você nunca entende o que de tão profundo isso afeta a vida da população, ter bandeiras na areia da praia ou ter uma barraca sinalizada. Parece que são coisas só para enfezar um pouco as pessoas também. Não sei se é para mostrar serviço, o que é. Deixa eu trocar aqui. Centralizar aqui é o Copacabana Palace. Cara, eu espero de verdade que minha voz esteja saindo bem nesse áudio, porque senão eu acho que eu falei à toa demais. Copacabana Palace. E a orla toda desse bairro maluco. A sorte é que eu tenho feito exercício, senão caminhar até o Leme ia ser um caso sério. Ainda tem que voltar também, né? Não é só ir, precisa voltar também. Aqui de frente ao Copacabana Palace tem a estátua do Ayrton Senna. Enfim, todos vocês sabem quem era o senhor Ayrton Senna do Brasil. A galera caminhando lá pro mar. Copacabana, principalmente daqui você andar no calçadão, é relativamente seguro. Se for um bairro que você não dê mole, você não pode dar mole, você não pode ficar de bobeira. Como boa parte dos lugares no Brasil, eu acho que são lugares que, se você der qualquer tipo de mole e bobeira, você se perde, literalmente, porque tem sempre alguém de butuca ligada esperando para dar o bote. Então é só você não dar o mole que você consegue se locomover direito. E óbvio, né? Você também não vai sair daqui para uma área complicada ou perigosa só para dizer que foi. É muito complicado. Eu tenho muito cuidado dos lugares onde eu vou. Eu fico sempre atento ao meu redor quando eu estou filmando, principalmente quando eu estou por dentro dos bairros. Essa área aqui do calçadão, ela é bastante policiada. Às vezes você não vê um carro de polícia e tudo mais, mas tem diversas câmeras instaladas aqui que fica pegando o rosto de todo mundo, monitorando todas as situações e circunstâncias aqui ao redor. Então, o pessoal diz, você não tem medo de ficar filmando e tudo mais? Medo não, mas eu fico atento também. É o que eu falei, é só você não dar mole. Precisa ter cuidado. Pagodinho rolando no Nath. Toma cuidado para essas músicas não me darem direito autoral. E eu tava falando sobre o quê? Sobre segurança, né? Então é isso. Acho que só você tomar cuidado, eu sempre fico muito atento, assim. No início eu confesso pra vocês que eu dava os moles, assim, porque eu ficava muito, muito distraído filmando. Já quase fui atropelado ali em Ipanema por um cara nessas motinhas. No vídeo que eu postei, inclusive, eu até editei, fiz um corte, porque o cara me chamou até de maluco. Olha pra frente, seu maluco. E eu fiquei mó sem graça, assim, mas porque eu ficava distraído também. Então eu tive que me adaptar ao costume também de estar filmando e estar sempre atento, porque, enfim, a câmera não precisa que eu fique olhando pra ela para que ela capte as imagens, né? Então eu agora fico mais atento. Aqui faz parte de uma das escolinhas de futevôlei. Tem até aqui nas plaquinhas os nomes, Sou Futevôlei. E são diversas escolinhas que ficam aqui. Espero que a câmera esteja captando bem também.
E aí hoje em dia eu fico mais atento assim, presto mais atenção ao meu redor do que na câmera em si, porque a câmera a gente liga, deixa e vai. Ela vai filmar independente se a gente está olhando ou não para ela, mas eu tinha mania de ficar olhando para a câmera ao invés de olhar para frente. Até por ficar um pouco envergonhado também. Quando eu comecei a filmar eu era bem tímido assim, então eu ficava um pouco envergonhado assim de estar filmando, porque as pessoas olham com a cara como se você fosse um alienígena filmando elas, né? Mas tranquilo também. Pra mim é de boa, pra mim é de boa hoje em dia filmar. Tô mais acostumado a filmar do que no início. E tudo é uma questão de adaptação, né? A vida, ela te dá obstáculos e aí cabe a você decidir se você vai se empenhar para ultrapassar esse obstáculo ou não, né? Eu, graças a Deus, tenho muita fé e disposição também e tento sempre pensar à frente, sabe? Pensar nas coisas que eu quero a longo prazo, assim, o que eu quero pra mim lá na frente, o que eu quero fazer, o que eu quero estar fazendo, o que eu quero que aconteça. Então eu tento ser focado nisso e não focar nos problemas, né? Eu acho que a vida às vezes dá pra gente mais motivos pra gente estar triste do que sorrindo, mas eu acho que a gente tem que focar nas coisas que fazem a gente sorrir ou que trazem esperança pra gente, que esses são os pontos mais importantes, é isso que vai impulsionar a gente pra frente. E é isso, já tô divagando de novo aqui. Ali o Hotel Hilton. Curiosamente, esse hotel, ele divide Copacabana do Leme, né? Em teoria, depois do Hilton fica o bairro do Leme, que a gente já tá chegando, e essa parte toda que a gente caminhou até aqui do posto 4, Copacabana. A galera fazendo alguma festa ali. E é isso. E aqui entre Copacabana e o Leme também fica a Avenida Princesa Isabel, que seria liga Copacabana a outros bairros como Botafogo, Flamengo e por aí vai. Acredito que quem já é daqui do Rio tá ligado em todas essas informações, né? Mas para quem não conhece, não é daqui do Rio, são informações interessantes. Pagodinho rolando. Vamos ver, dar uma bisoiada aqui no pagode. Samba Social Clube é o nome do quiosque. O povo ama pagode, né? Mas tem quiosques com mais diferentes temas aqui. A maioria que a gente passou até agora é de samba, mas tem quiosques voltados para culinária nordestina, toca forró, tem os que tocam música eletrônica. Ali na frente no Leme, eu não sei se ele vai estar aberto hoje, mas tem o que toca bastante essas músicas de DJ, né, de praia, assim, é bem interessante. Tô eu querendo minha água e ainda não comprei a água. Agora são 7h42, como tá mostrando ali no relógio. A tela, o visualizador dessa câmera é muito pequenininho, então eu não consigo perceber se eu tô focando bem pra vocês o que eu tô filmando, mas enfim. Segundo o reloginho digital ali, tá 19 graus agora. E é isso, eu vou falar aqui pra ver se deixa essa música mais pro fundo pra não ter que editar isso por direito autoral. A galera ficava escutando muito música alta, né? Seja nessas boombox ou na praia mesmo, quando você frequenta a praia, assim. Depois eu vou tirar um dia pra filmar o rolê na praia e vocês vão ver a quantidade de caixa de som que fica ligada, tocando música. Tem horas que chega a parecer uma poluição, assim, com os mais diversos estilos de música tocando e as pessoas ouvindo, enfim.
Não sei se é cultura, o que é, enfim. Mas eu sou do time anti-caixa de som para todo mundo escutar. Eu acho que música você escuta pra você, se você tá na praia, num grupo de amigos. Quer levar sua caixinha, coloca ali sua caixinha, escuta ali na sua rodinha. Pra você e seus amigos, não tem necessidade de se ligar no volume 100 pra todo mundo escutar, né? Mas enfim, tudo é uma questão de opinião. É sobre isso. Agora a gente já passou aqui da Princesa. Esqueci de filmar pra vocês a Princesa. Eu passei direto aqui, deixa eu virar aqui pra filmar. Ali que tá entrando é a Princesa Isabel. E aqui fica o Hilton, esse prédio gigantesco. E agora aqui seguindo já é Leme. Valeu, viu? Aqui seguindo a gente já tá indo na direção do Leme. Aqui já é considerado Leme esse pedaço aqui. O rapaz estava me oferecendo passeio de moto. O pessoal fica alugando essas motinhas elétricas para o pessoal andar aqui na ciclovia. Passam mais de 100 nessa ciclovia. É gostoso um dia você pegar, andar e tudo mais. Eu nem sei quanto que custa o aluguel, nunca me informei. Geralmente eu ando de bicicleta mesmo, nessas bikes do Itaú. E quando ando, eu gosto muito de caminhar. Para mim é mais interessante caminhar. Gosto de andar. É isso, já estamos aqui nos... Segundo a câmera, 36 minutos já de vídeo. Eu espero que vocês não tenham saído antes e eu esteja aqui falando... Já estou falando sozinho, né? Teoricamente estou falando sozinho. Mas espero que vocês tenham curtido me ouvir um pouco devagar. Ficar falando, enchendo a vida de vocês nessa caminhada aqui pelo calçadão. Ali na frente, eu não sei se a câmera vai captar bem, mas a gente já está vendo a Pedra do Leme, onde tem a mureta do Leme. E é lá que eu quero chegar com vocês. Mostrar um pouquinho o visual lá de cima. Mostrar a praça que fica ali. É bem legal. Essa parte aqui, a partir do Leme, vocês podem reparar que o Caçador fica gigante, né? Ele é bem mais largo, assim, tem um espaço muito maior para caminhar, andar. Tem menos pessoas também, porque a parte do fervo, vamos dizer assim, onde os quiosques ficam movimentados, tem música, fica mais para trás também. Aqui no Leme tem ali na parte da mureta alguns quiosques que também ficam com música ao vivo e tem uma movimentação. Mas a parte mais agitada fica ali entre posto 3 e 4. Eu acho que é onde fica boa parte do público que frequenta aqui à noite. Mas é muito interessante essa parte aqui também, à noite. O Leme à noite é bem tranquilinho para você vir e ficar. Vou mostrar ali a mureta para vocês. Vocês vão ver que é uma parte bem legal também de você ficar. E é isso. O que eu acho que fechado, não sei se está fechado, se... Geralmente esses que eu acho que ficam mais funcionais do que à noite. Não sei se faliu, o que foi. Não tem um nome ali específico. Ali o Hotel Windsor Leme. Aqui também funcionam outras escolinha de futebol e tudo mais. Eu não sei se funciona agora na parte do dia, mas de manhã é bem movimentado. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui pela manhã cedo e vocês vão ver melhor esse movimento que eu tô falando pela manhã. De manhãzinha cedo também é uma parte, fica bem movimentada aqui. Eu acho que a parte menos movimentada do calçadão é a parte da tarde. E essa parte do Leme sempre é mais tranquila mesmo. Tem muitos... No final de semana tem muito ônibus de excursões que vem visitar a praia de Copacabana. Boa parte deles ficam aqui nessa parte do Leme, porque como tem a mureta do Leme que funciona meio como essa pedra funciona meio como quebra-mar. Então alguns julgam ser mais
tranquilo de tomar banho aqui, de frequentar essa praia aqui do Leme, né? Aqui é mais uma escolinha de futevôlei, pessoal fazendo aulas aí à noite. Qual o nome? Ele tá ali? Arena Leme. Com a musiquinha e tá as caixinhas de som bombando. É engraçado, óbvio, vocês não vão perceber isso num vídeo, mas parece que a gente cruza uma linha aqui. Essa parte fica muito mais fresca, assim, é uma parte que parece mais fria. O ventinho que tá soprando agora tá muito mais gelado do que o que tava ali em Copacabana. Aqui atrás desses prédios também que vocês estão vendo aqui, fica a comunidade da Babilônia. Os prédios estão à frente. Eu não sei se a gente consegue enxergar ali da mureta, mas eu acho que a gente consegue enxergar um pedacinho do Morro da Babilônia, que é uma comunidade que fica aqui atrás. Comunidade no Leme, né? Aí tá aí. Rapaz, eu tô sentindo um pouco de calor porque eu vim de casaco, mas acho que é porque eu tô caminhando também. Eu vou parar um pouquinho ali na Pedra do Leme para mostrar para vocês e vou descansar. Aqui é o posto 1. A gente começou a nossa caminhada ali no posto 4. Eu já tô cansado, confesso para vocês. E olha que eu nem sou sedentário, já fui muito sedentário, mas hoje em dia eu tenho frequentado a academia. Tenho que focar mais no cardio, talvez, do que na musculação. Mas olha que área tranquila também, pra você ficar aqui, ver o mar, relaxar. Deixa eu virar aqui pra trás pra vocês verem ali de onde a gente já veio, esse calçadão tão famoso. Centralizar aqui a câmera pra não perder meu norte. Mas aqui é muito tranquilo, essa parte aqui é muito de boa. Eu gosto do espaço para andar aqui, porque principalmente hoje é sexta, né? Sexta-noite, mas no domingo à noite ou sábado à noite no calçadão, nossa, é muita gente para lá e para cá. E você tem que literalmente andar desviando de todo mundo. E essa parte aqui eu acho uma parte mais espaçosa para andar, para você caminhar. Tem um movimento mais tranquilo. Galera curtindo o mar. Sexta-noite em Copacabana. Agora já no Leme, né? A gente já passou por Copa. Essa é uma orla muito boa, muito bem cuidada. Eu acho que até pela questão turística a prefeitura tem um cuidado maior com essa área aqui. É uma área mais cuidada mesmo pela prefeitura, né? Aqui é o que eu acho Estrela de Luz, que eu não conhecia de nome. É engraçado que depois que você começa a fumar é ótimo. Filmar, eu não fumo, tá, gente? Só pra deixar claro. Você presta mais atenção nas coisas. Eu passava geralmente aqui de bicicleta, ou às vezes até caminhando, não prestava tanta atenção assim nos nomes e nas coisas para filmar. E quando você começa a filmar, você vai focando mais nesses detalhes, né? Eu espero não ter andado tão rápido, que tenha dado para vocês curtirem também a vista, além de eu ficar falando. Mas enfim, é como eu disse para vocês, esse vídeo é mais um teste assim para
para vocês me darem um feedback, se vocês gostaram desse estilo de vídeo mais comentado. E assim, quando eu for em outros lugares, eu faço dessa forma também, comentando mais uma música, Lady Gaga tocando. Espero não me dar direitos autorais, essa desgrama. E aí vocês me dão também um feedback do que vocês acharam e tal. Eu vou ficar atento aos comentários de vocês. Eu me amarro nessa parte desses coqueirinhos aqui. Aqui no pôr do sol, para você tirar uma foto, o sol se põe pro lado de lá. E ali, você estando aqui no meio, você tirar uma foto, fica muito bonito. Aqui a gente já está chegando na Mureta do Leme. A Pedra do Leme aqui na frente. Foi uma boa caminhada, né? E olha que eu caminhei rápido. Talvez se eu tivesse caminhado mais devagar, teria dado mais tempo ainda. Mas tá bom também, gente. Não vou ficar me repetindo muito não. E o cara quase caiu ali na frente na motinha. Esses dias teve ressaca o mar, então tem bastante areia acumulada aqui, que provavelmente veio pro calçadão, mas teve um impacto maior no Leblon e Ipanema, aquela área ali foi mais afetada. Aqui, por ter uma faixa de areia maior, não sofre tanto com as ressacas, a não ser que seja realmente aquelas ressacas sinistras, porque leva a areia toda assim da praia. Já teve casos em que ficou só um abismo aqui entre o calçadão e a parte da areia. Aqui tem uma pracinha, geralmente tem uma feirinha aqui, mas eu confesso pra vocês que poucas vezes eu vim nessa feirinha. Eu não sei exatamente o que ela vende. Às vezes, quando eu passo aqui perto, tem alguns tipos de artesanato. Eu não sei se tem algumas outras coisas diferentes que eles vendam aqui nessa feirinha. Tô quase ficando sem bateria já. Mas eu trouxe o powerbank. Mas eu acho que vai dar pra filmar a mureta direitinho. E depois que eu filmar aqui a mureta, eu vou finalizar com vocês. O pessoal jogando futebol nessas redes aqui. Aqui é a Pedra do Leme. Espero que a câmera esteja captando bem aí pra vocês a altura disso. Lá em cima tem um forte, dá pra subir andando. Qualquer dia desse eu faço um vídeo pra vocês indo até lá em cima. É bem interessante porque você tem uma vista bem legal de Copacabana lá do alto. É bonito. E acho que tem tipo um museuzinho, uma exposição. É mais um dos muitos fortes que tem aqui no Rio, né? Bom, aqui é Mureta do Leme. Aqui tem a famosa estátua de Clarice Lispector. Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre essa senhora. E aqui é a Copa, ó, todo visual noturno. Leme, Copa, o mar. Deixa eu ir até mais aqui na frente com vocês. Tá tendo música ao vivo aqui. Minha voz deve estar sendo abafada pela música. Deixa eu passar. E é aqui. É uma área gostosa de você ficar à noite relaxando, comprar uma cervejinha ali, ficar bebendo, bem de boa. No geral, bem tranquilo também. Esse visual aqui fica a pedra. E a mureta foi construída aqui, colada na Pedra do Leme. Essa é a Mureta do Leme. Aqui ficam os barzinhos também. Tem dois quiosques aqui, esse Pedra do Leme e o Mureta do Leme.
São 2 quiosques que ficam aqui também. A galera às vezes compra cerveja, fica sentadinha aqui observando o mar à noite. E é isso, galera. Eu vou me despedir aqui também de vocês. Vou sentar um pouquinho aqui. Daqui a pouco voltar para casa, editar esse vídeo e ver o que vocês acharam. Se vocês curtiram, se foi legal. Vou deixar vocês mais uma vez aqui com o visual dos quiosques. E é isso. Depois me deem o feedback de vocês do que vocês acharam. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E o vídeo de hoje foi isso. Uma caminhada e um papo pelo calçadão, conhecendo um pouquinho mais de maneira diferente aqui a praia de Copacabana e a famosa Mureta do Leme. Um abraço para vocês. Se puderem, deixem o like de vocês no vídeo, é importante pra caramba. Eu sei que isso é uma frase que todo mundo fica falando, né, em todos os vídeos, mas isso realmente importa muito. Comentem, deem a opinião de vocês. E é isso. Um abraço, galera.